Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Lívia e vim fazer a leitura para o signo de Aquário. Aquarianos, sejam bem-vindos de volta. Quero agradecer mais uma vez. Toda vez que eu fizer agora o signo de vocês, eu vou agradecer muito. Vocês fizeram, vocês que construíram o canal, na verdade. Como eu digo sempre, a Roda da Fortuna e o Cavaleiro de Pentáculos. Vamos ver se eles voltam, né? Nós assim começamos. Vocês iniciaram. Eu tenho falado bastante que é normal, né? O canal começar e ter algumas visualizações, algumas pessoas se inscrevendo. Alguém vem, dá uma olhada e vai embora, né? Tudo ok. Mas quando entrou o vídeo de vocês, aquele vídeo lindo daquela história de ter um pouco mais de paciência, né? E daí na semana seguinte eu postei outro vídeo que falava até uma história bem diferente, né? Que falava até de repente de uma relação tóxica, mas mesmo assim teve também um engajamento ali. E eu só quero agradecer vocês. Vocês fizeram a estrela do canal brilhar. Essa carta também tem muita importância para mim. Eu sempre gostei muito dela. Eu tenho o meu meio do céu em Aquário no meu mapa. E antes de eu colocar cartas aqui, né? De eu abrir o canal e tal, eu já olhava com bastante carinho, né? Pro signo de vocês. E é isso, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou, na semana que vem, eu vou encurtar, porque vocês ficam por último, né? Por uma questão de respeitar ali, né? A sequência dos astros, né? E dos signos. Mas eu vou encurtar essa semana, tá? Eu vou tentar colocar antes, vou colocar 3 por dia, para não prejudicar ninguém, ao contrário, né? Vou trazendo todos para vocês receberem as mensagens antes, né? Por merecimento, para não ter que esperar, porque normalmente Aquário e Peixes, né? Sempre perguntam, quando é que vai sair, quando é que vai sair? Então eu vou encurtar e eu vou fazer uma leitura bônus, né? De agradecimento no fim dessa semana que vem, para os 2 signos que tiveram mais visualização, né? Então eu vou fazer, além da semanal, vou fazer outra leitura, então aguardem, provavelmente eu vou colocar ela na quinta-feira, a normal da semana, e depois eu vou colocar uma bônus, acho que sexta, mais tardar sábado, e é isso, vocês vão ser presenteados, então, muito mais do que merecido, né? Por uma outra leitura de agradecimento, certo? Vamos ver o que é que o universo traz pra gente pra essa semana, né? Essa semana que pode ser a passada, essa que estamos, a semana que vem. Oito de espadas. Uma leitura um tanto... 8 de espadas. O que nós temos para esse 8 de espadas? Nós temos um cavaleiro de copas. O 8 de espadas, gente, as espadas, elas sempre trazem, né, muito pensamento, muita consciência, né, às vezes. E essa carta aqui, em particular, ela traz um aprisionamento mental, né? Então, ela tá aqui se olhando no espelho, é como tá encarando a sombra. E esse encarar a sombra aqui, ela tá amarrada, presa. Ela não está, mas a mente dela tá. Então, é uma energia de não estar conseguindo enxergar, né? Enxergar a capacidade de sair dessa situação. Tá? Tem um cavaleiro de copas aqui, vamos ver o que vem a seguir, vamos ver quem é de quem é essa energia aqui, né? Se é essa energia que está se sentindo presa, amarrada. Julgamento. Uma carta muito boa para sair depois de um 8 de espadas, porque, como eu acabei de falar, essa carta aqui, ela fala de um aprisionamento mental.
Se essa carta aqui está falando de uma libertação, ó, ali tem como se o espírito dela, né, estivesse se libertando. Aqui é escuro, mas aqui vem uma luz que liberta, né, liberta ela daqui. Tira ela dali, daquele... Ela é energia, tá, gente? É porque tem as mocinhas aqui, né? Assim como o cavaleiro de paus pode ser feminino, masculino, não importa. Aqui pode ser um homem, dois homens, uma mulher, duas mulheres, não importa. O 8 de paus é uma carta muito linda, de novidades chegando, e são coisas boas. Tem bastante espiritualidade aqui, porque o julgamento traz, né? A carta do julgamento nos outros decks, ele tem um anjo, né? Anunciando ali o momento de se fazer, né? Uma avaliação do que tu fez de bom, de ruim, né? De tu rever coisas que... Mas olha, sinceramente, eu ainda não estou... Ó, vamos ver. Eu ia falar agora que eu ainda não estava conseguindo conectar essa energia a esses acontecimentos aqui. Eu não tinha certeza se esse cavaleiro era o dono dessa energia aqui, ou se era de outra pessoa, né? Em relação a esse cavaleiro, enfim. Mas daí caíram duas cartas, né? Não foi só uma, parece que foi mais para mostrar mesmo do que nós estamos falando, tá? Não sei se é vocês ou a pessoa que vocês estão lidando. É bem provável que seja um relacionamento, porque é um cavaleiro de copas e ele vem entregar o que ele tem de melhor, né? Esse cavaleiro que, além de ser gatinho ali, ó, ele vem com umas rosinhas, né? Ele vem ali bem despojado, bonitinho, o cavalo dele tá lá, né? Bonitão também. Tem ali a copa, né? Uma cartinha de amor ali, um presentinho. Então, me parece, né, que essa pessoa aqui, sejam vocês, ou seja, o teu alecrim aí, né, está passando por um momento, e um momento de reavaliar as coisas, né, saiu, parece que, né, de um, sei lá, de uma situação de engano, de não conseguir enxergar o que tinha feito de errado, e que tinha travado ele, né. Digamos, vou colocar assim, ó, eu vou colocar que essa aqui é a pessoa com quem tu tá lidando, tá? Se for, me veio isso, então se for vocês aí, vocês adequem. Mas essa pessoa aqui, ela quer vir entregar, os cavaleiros entregam sempre, demora, esse aqui demora, o de ouros demora, mas eles chegam, eles vão entregar em algum momento. E esse aqui, ó, o cavalo tá lá, né? Ele tá aqui mostrando aqui o que ele tem para oferecer, o que ele quer oferecer. Tá bem claro aqui que ele tá bem intencionado, é o que ele quer fazer. Mas ele tá sentado, ele não está em cima lá do cavalo, ele não tá andando, ele tá parado. E parece que ele estava amarrado nessa situação, sem conseguir se movimentar. Tinha alguma coisa que estava atormentando ele, tá? Para quem acredita, me veio aqui, para quem acredita, pode ser, inclusive, alguma coisa energética negativa, tá? Um feitiço, uma amarração, alguma coisa assim que impedia ele de ir para frente ali, de andar, de ir na tua direção, tá? Pode ser a tua energia, então, né? Isso aqui pode ser para pode não, provavelmente seja para poucas pessoas, não vão colocar coisa na cabeça que não é para vocês, né? Eu, no começo do vídeo, eu falei dos agradecimentos, né? E acabei me esquecendo de relembrar. Não leva nada que não seja pra ti. E muito menos coisas que colocar na cabeça. Eu falei isso, meu Deus, era isso, então. Não, pode não ser, tá? De repente tu sabe, tu desconfia de alguma coisa, e isso aqui pode ser pode ser mesmo. Mas também nunca vão tomar nenhuma atitude por leitura coletiva, tá, gente? E em relação a esse tipo de coisa, nunca vão tomar atitude de jeito nenhum. É um conselho que eu dou. Todo o mal que as pessoas fazem, volta para elas, sempre. Então, não devolve o mal, devolve com indiferença, perdão, aquele perdão de deixa para lá, tu que te entenda com Deus aí, com as tuas entidades, com o universo, porque vai voltar. E eu só quero seguir em frente, se libertem, tá? Só se libertem de qualquer coisa negativa, que vocês até saibam às vezes. Isso vai servir para alguém, porque não sei por que me veio isso assim, então alguém precisava ouvir essa mensagem. Aqui o cavaleiro não conseguia avançar, ele estava amarrado numa situação, a cabeça dele estava ali, ele estava
que ele tá cego, ele tá com uma venda nos olhos, apesar de aqui os corvos que estão enlouquecendo a cabeça dele ali, que estão amarrando ele, são uns fiozinhos bem fininhos, né? Ela conseguiria se libertar disso, mas por alguma razão, ó, ela não está presa, né? Mas mentalmente ela está bem atormentada. Mas é uma prisão mental. Nos outros decks ela está cercada de espadas, mas as espadas não estão fechadas, ela está numa prisão mental. E aqui, isso estagnou, não permitiu que tu avançasse ou que essa energia viesse para ti, né? Se for o teu alecrim lá, a tua alecrim também, pode ser mulher. Mas houve esse quebrar ali de amarras. E aqui, nesse deck, que é muito linda o julgamento, né? Ela tá se libertando. É como se estivesse saindo de dentro dela o que ela tem de mais belo, de mais puro, o que ela realmente é. Ela tá com os braços, ela está recebendo também, né? O peso todo saindo, como se o espírito dela agora fosse livre de qualquer situação. E é essa carta aqui. Então, o que estava impedindo, né, o bonitão aqui, a bonitona de avançar, não impede mais. Não impede mais. Aqui houve a libertação, libertou mesmo. E isso aqui é uma coisa que acontece rápido. É uma coisa muito boa chegando. É uma coisa que tem muita intervenção da espiritualidade maior. Vem com a carta do julgamento. Os arcanos maiores trazem, né, a proteção, a interferência, no caso, das entidades, né, superiores. Então, aqui é muito tu sendo, ou a pessoa sendo liberta disso e podendo avançar, porque essa carta aqui é de uma coisa chegando bem rápido. Então é como se, né, tá bem entendendo ali, né, como eu expliquei aqui para vocês o que cada carta significa, fica bem claro aqui. Estava preso, estava amarrado numa situação, um tormento mental, seja lá o que for aqui, agora se libertou, e se libertou de uma maneira divina, depois do 20, antes do 20 vem o 19, que é o sol, que é o clareamento, vem da lua, que é a negação, a ilusão. Eu estava cego, eu não conseguia enxergar a verdade, mas o sol clareou, iluminou tudo, e eu consegui finalmente tirar as amarras aqui e me libertar. E agora, eu estive parado aqui, porque eu não conseguia me mexer, agora eu vou me movimentar, eu vou me movimentar rápido, e vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou entregar o que eu tenho de melhor. Eu vou entregar. Se vocês estão esperando alguém vir até vocês que está ressoando com isso aqui, essa pessoa vem entregar amor, sentimento, pureza, tá? Não é aquele ex-tóxico, tá, gente? Pelo amor de Deus. E nem aquele que tu conheceu ali, sei lá, um tempinho atrás ali, mas que tu sabe de umas historinhas que ele não é lá muito flor que se cheire. Não é essas pessoas. É uma pessoa que vem muito bem intencionada. Tenham coerência, né? Pelo amor de Deus. Não vou aceitar aí qualquer erva daninha e achando que é um alecrimzinho. Então, vem e é uma coisa muito boa, guiada pela espiritualidade. A espiritualidade é que tirou ele dessa situação, ou ela, e deu força, deu energia de propulsão, de fazer, vai lá e faz. Te libertei, tu não tem mais esse peso aqui, acabou. Agora tá na hora de te movimentar. Isso aqui também é liberação de karma, gente, tá? O julgamento julgamento, né? Aquela coisa bem, né, bíblica, católica. A carta original é assim, um anjo ali tocando uma trombeta e as pessoas ali, inclusive nuas, né? Que elas não têm mais nada para esconder, porque o julgamento é Deus, né? Decidindo quem vai, quem fica. Então, isso aqui é uma coisa pura. É uma coisa de pureza, de sentimentos verdadeiros. E a espiritualidade que está colocando. Né? Então, com certeza, é uma boa pessoa se vem, né? Se vem nesse cavalinho branco aí, tá? Não vão aceitar menos do que isso. Quando eu comecei a leitura, eu lembro de ter dito para vocês, eu não sabia bem de quem era essa energia, se era uma pessoa em relação a outra, ou se era uma pessoa e tal. Ele vindo agora, essa mudança que chegou chegando, assim, sabe? 8 de paus é uma carta muito linda, muito positiva. Ainda mais do lado do julgamento. É como uma coisa que
Não era para ter demorado tanto. Então, assim que ele conseguiu, ou ela conseguiu enxergar que ela tinha que fazer esse julgamento, até aqui, né? Ela tá olhando ali para si mesma, né? É o reflexo dela no espelho. Ela tá encarando o interior dela, as sombras, os medos, os enganos, e ela tá se abrindo para receber as bênçãos e a libertação disso. Talvez isso tenha demorado um pouco, tá? Mas o impulso aqui que a espiritualidade deu também uma nova oportunidade. Né? Eu sempre falo, os pajens para mim são o louco com a energia, a primeira carta, né, dos arcanos maiores, com a primeira carta dos arcanos menores, na energia do elemento que ele está carregando. Então eu sempre vejo esses pajens aqui como um louco, aquela energia inocente, aquela energia cheia de vida, de juventude, de vontade de fazer as coisas, com o elemento, com um pouco mais de responsabilidade, porque o louco ele entra na jornada dos arcanos maiores, porque ele sabe que ele é jovem, que ele tem que aprender muita coisa. É como se fosse o louco que já tivesse passado pelo elemento do arcano e pego ali o as, que é a oportunidade de começar a primeira carta dos arcanos menores, e tivesse dito, olha o que eu achei aqui no caminho. Eu vou encarar essa entrega aqui. Até porque eu sei que quando eu entregar isso aqui, eu vou virar um cavaleiro. E é o que eu quero. Eu quero melhorar, eu quero me aprimorar. E aqui, ele é como se essa energia aqui, ela tivesse ganhado essa nova oportunidade, tá? Se tivesse uma libertação tão linda, tão pura, tão genuína, que ele deixa de ser um cavalheiro, deixa de ser no sentido de, nessa nova oportunidade, ele abandona um pouco esse arquétipo de cavalheiro, porque ele ainda tem as copas dele para entregar, ele ainda tem o melhor dos sentimentos, do amor, do que ele tem dentro dele ali para entregar. E ele toma o lugar de um pajem. Eu estou num outro elemento que é também de construção, de construir, inclusive, família, construir relacionamentos sólidos. Por que eu estou presa na história do relacionamento? Uma, porque tem uma libertação aqui, e é uma coisa bem espiritual, bem de autoconhecimento, de saber o que precisa fazer para sair disso aqui, talvez até essa consciência de que, por alguma razão que eu desconheço, que as cartas não estão trazendo, então vocês vão adequar. Isso abrange bastante a leitura, porque seja lá o que for que tu passou, se tu vê alguma semelhança aqui, vai servir para ti mais do que serviria se eu dissesse, foi exatamente isso que aconteceu antes, né? Aqui eu não sei o que aconteceu, mas parece que ele sabe que ele talvez ele não tenha dado tudo o que ele podia, né? E a culpa foi dele. E ele até esteve cego por um tempo, mas agora ele conseguiu enxergar ali a responsabilidade, né? Culpa, eu não gosto dessa palavra, porque as pessoas... Culpa é uma doença, né? É como uma doença que a gente adquire. A responsabilidade. A culpa, ela não serve para nada. A responsabilidade de ser responsável por aquilo que tu fez. Responsável pela maneira que tu age com as pessoas. Responsável por lidar com os meus erros, entender que eu causei mal a alguém e como eu posso reparar isso. Começa aceitando que eu sou assim, isso é um defeito que eu tenho, então eu tenho que aprender a controlar, eu tenho que entender por que eu tenho, enfim, né? Mas aqui pode ser uma tomada uma tomada de consciência, do que foi que eu fiz de errado. Eu me responsabilizo por isso, porque eu sei o que eu tenho para entregar. Eu sei que eu não sou essa pessoa que fez isso. Eu sei que eu tinha muito amor para dar, mas em algum momento eu parei de enxergar isso como uma coisa boa. Só que agora eu consegui fazer as pazes ali com a minha sombra, fazer as pazes ali com os meus medos, com os meus erros, e entender que eu tenho que agir. Esse aqui é um cavalheiro, o Ouros, ele é muito, muito constante. Então, só que ele é muito demorado, mas ele vai chegar.
o que ele precisava aqui era do impulso para sair dessa, talvez até uma lamentação aqui, né, pelo que deixou para trás, pelo que perdeu. Ele saiu disso. Esse cavaleiro aqui, seja homem ou mulher, essa energia, saiu disso. Já conseguiu enxergar, bom, será que eu terei outra chance? E a espiritualidade está dizendo, vou te dar aqui. Vou te dar aqui um asa aí, já com a coragem de um louco, a coragem de um pajem, de querer ser um cavaleiro. Tu já traz o teu coração aqui, tu já traz os teus sentimentos, a tua vontade de entregar os teus sentimentos. Agora eu vou te dar, então, o as do constrói. Constrói uma fortaleza, para nunca mais tu te perder nela. Para nunca mais tu te perder aí achando que se tu estava indo para o lado certo ou para o lado errado. O negócio eu tô te dando um caminho. Não vai ser tão rápido quanto tu imaginava. Não é só pegar, subir no cavalo e voltar. Porque aqui ele já é um estágio maior que o pajem, né? Não. Eu vou te colocar lá atrás de novo. Tu vai ter que aprender, porque esse é um outro elemento, essa é uma outra situação que tu vai ter que trabalhar mais. E é tão isso, sabe? É tão isso que eu não precisei nem tirar a outra carta. Elas vieram juntas. Essa carta aqui é exatamente de pegar a colheita do 7 que ele está esperando. Ele está esperando amadurecer. E aprimorar ela, tornar ela melhor. Cada moeda aqui, ela é trabalhada, né, de uma forma diferente. Algumas são mandalas, outras, né, ainda são só o pentáculo. E ela tá ali, ó, cheia de coisas ali que ela pode usar. Ela tem ali vários elementos. E a ideia aqui também, nesse deck aqui, é as fases da Lua, né? Todas as fases da Lua, não só as 4 que a gente enxerga, né? Então, essas 8 luas aqui, elas também falam do tempo que demora isso, dos ciclos que são necessários. Mesmo ela sai da escuridão, vai clareando e depois ela volta para a escuridão. Quando ela volta, ela vai fazer a volta e vai fazer tudo de novo. Mas quando ela volta, ela já não volta mais do mesmo jeito, porque ela já esteve aqui uma vez. Então ela vai sair, percebam que aqui quando ela chega aqui são 2 luas escuras e aqui é só uma. Então eu já estive aqui uma vez, eu já parei aqui uma vez. Agora eu já sei que é só eu começar de novo, mesmo quando tudo parecer escuro, logo vai clarear, tá? No sentido de juntar essas duas aqui, se tu plantar essa sementinha aqui, porque um as de pentáculos é uma semente. O as desse deck aqui as mãos oferecendo um pentáculo com raízes, né? Então, ela já está germinando. Esse é o teu presente. Ela já está germinando. Estou te dando a força, a leveza de começar tudo de novo com uma semente. Só que ele passa para o 8. Ele não passa para o 2 ou para o 3. O 3, que é uma carta linda também, de tu começar depois do 2, que é tu pensar o que tu vai fazer, como é que tu vai plantar, o que é que tu quer colher. Vai para o 3 eu já aprimorei isso. Eu já aprimorei, eu já plantei. Agora eu já estou mostrando para os outros que eu estou trabalhando. Não, é como se ele pulasse, fosse uma coisa tão necessária, assim, esse movimento, que até mesmo a espiritualidade, ela está pulando uma etapa. É como se essa energia, ela já tivesse passado aqui por todo o trabalho. Gente, terra demora muito, né? Imagina cultivar, tu plantar e tu esperar colher. Aqui ela já colheu. Ela já colheu e ela tá, muito obrigado, universo, por ter me dado essas 7, elas amadureceram. Agora eu vou transformar elas em algo melhor, porque depois disso aqui é o 9. E aí é satisfação. E depois disso vem o 10, que é eu compartilhar com os outros essa minha estabilidade, essa minha prosperidade, essa minha segurança, não só financeira, gente, segurança. Isso aqui também fala da matéria, do corpo da gente. Então, a nossa vida aqui nessa dimensão, ela é praticamente toda baseada na maneira que a gente atravessa a jornada desse arcano aqui. Porque a espiritualidade nos acompanha, os nossos sentimentos nos acompanham, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, elas estão em nós. Mas isso aqui é muito mais do que intenção, é coragem, é força, é determinação, para mesmo quando tudo parecer muito difícil, eu não desistir. É isso que é esse arcano aqui menor, é esse elemento.
traz. Essa jornada aqui, ela é muito bonita. Ela é muito rica para a gente aprender a observar o que a gente faz, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, como a gente projeta o futuro. Aquela coisa que é bem comum a gente falar e que é muito verdade, mas quando a gente acostuma a falar as coisas, às vezes a gente não percebe a profundidade delas. De tudo o que tu planta é o que tu vai colher. Né? A gente não percebe isso, e às vezes a gente está lá fazendo a colheita e não percebeu que foi a gente mesmo que lançou aquela semente ruim na terra. E daí quando cresceu a erva daninha e estragou todo o teu jardim, que tu estava cuidando, tu fica pensando, meu Deus, onde é que eu errei? Eu não sei, talvez eu não tenha percebido na hora que eu coloquei essa semente ruim aqui no meio das outras tão lindas. Mas eu vou prestar mais atenção, porque eu ainda tenho tempo. Todos os dias, quando tu abre os olhos, tu tem a oportunidade de fazer algo melhor do que tu fez ontem. Isso é a dádiva mais maravilhosa que Deus nos deu. Todos os dias o sol nasce, às vezes a gente não vê ele, às vezes ele queima demais, mas todos os dias ele tá lá. Então, todos os dias a gente tem que aproveitar a vida e fazer as coisas diferentes. E aqui tá te dizendo, a oportunidade é a força, a energia para te começar agora. E a energia foi tanta que ele pulou de um pajem para um 8. Ele já passou por tudo ali. É como se... Bom, eu tinha só uma semente aqui, embora o pajem ele já traga uma semente, né? Não, a semente é comum aqui, né? A semente, os pentáculos, né? É que não adianta, eu sempre faço essa associação. E aqui, ó, é um pentáculo, né? Mesmo os outros estão mais bonitos e tal, ó. Aqui é uma mandala. Então, o pajem, ele já pegou uma bem trabalhada. Talvez a espiritualidade tenha te dado essa aqui, e não um as, né, nessa leitura, já para te dizer, tu é tão abençoado, tu conseguiu enxergar aqui o que tu tinha que fazer, tu conseguiu aceitar a tua responsabilidade nessa situação, que a gente vai te dar uma semente geneticamente modificada. É certo que ela vai crescer bem rápido e eu não entendo muito essas coisas de biologia, né? De biologia, nem sei se é molecular, o que é. Então eu prefiro nem falar. Mas essas coisas, assim, né? De te dar uma semente que é muito especial. E daí tu vem ali, colocou ali na terra, quando tu vê ali, cresceu e veio já ali, ó, veio todos os tipos. Ali tem umas ainda que tem que ser trabalhado um pouquinho, mas é uma maneira, tá, da espiritualidade de dizer assim, ó, tu já tem tudo o que tu precisa e é muito bom o que tu tem. E ele é muito bom e ele é muito fértil. Tanto que se tu... Aqui ele já tem equilíbrio ali, ó. Né? Tanto que se tu fizer esse percurso aí, tu vai ver que tu vai dar um pulo. Tu não vai ficar passando de um em um. Então, é uma libertação mesmo, é uma libertação... O que mais a gente tem aqui pro desfecho dessa história? Tá, a gente já viu que ele vai andar, olha só. Olha aí, gente. Olha, se eu falei pra vocês... Cabe para as duas coisas, né? Eu falei para vocês que poderia ter alguma interferência, né? De outras pessoas, mas também, e ainda mais de cabeça para baixo, né? Mas também pode ter aqui até, porque o diabo não é o católico, né? Ele tem a gente tem, né? Aquela coisa de, é o diabo, né? Virou muito, tá? Eu não vou aceitar. Mas assim, isso aqui é muito da gente, né? Muito como nós somos, os nossos vícios, nossa teimosia, nosso orgulho, aquela coisa de não enxergar as coisas diferentes entre, né? O que os outros fazem é horrível, mas o que eu faço, aí tudo bem. E ele veio de cabeça para baixo, então ainda tem uma coisa mais forte né? Mas ele também veio virado de cabeça para baixo, embaixo do julgamento. Que é uma libertação. É uma libertação. Então, olha aí a força. Vinha 4, 5 cartas, né? Daí eu tive até que decidir não pegá-las. Mas daí virou essa. Tá?
isso aqui também está falando do que eu já estava falando ali. É a força, a coragem para mudar isso aqui, para se libertar daqui. O diabo aqui, esse diabo, ele traz ali uma pessoa amarrada, de novo, amarrada, com as mãos na cabeça ali, né? E ó, as cartas são muito semelhantes, né? É um arcano menor e um arcano maior. E ele veio de cabeça para baixo. É como se finalmente ele tivesse saído dessa aqui, disso aqui, e entrado ali, ó. E é um arcano maior, né, gente? A gente sempre tem que considerar que isso é parece aqui que... Porque sempre traz a espiritualidade, tá? E não é porque é o diabo, ele não é o católico, é a espiritualidade maior te chamando para enxergar o que é que te prende, tu mesmo está te prendendo em situações aqui que tu pode sair se tu deixar de ser orgulhoso, se tu deixar de ser teimoso, né, avarento, ciumento, todos os nossos sentimentos negativos, isso aqui não é colocado por ninguém, nossos sentimentos negativos, que a gente alimenta, que a gente esconde, que a gente não quer ver. Então aqui é como se a espiritualidade estivesse dizendo, tu tem como fazer. O que tu fizer vai se transformar muito rápido numa coisa muito boa, que logo vai virar o teu 9 e o teu 10, e daí tu vai ter fartura, prosperidade. É uma carta do signo de Capricórnio, que também fala de materialidade, de dinheiro, de trabalho. Então, é como se ele estivesse dizendo, tudo o que tu não tem em matéria, em trabalho, se a tua vida tá difícil, tá atravessando problemas financeiros, é só porque tu não estava conseguindo enxergar o que tu tinha que fazer. Porque tá aqui. Tu pega uma semente e transforma ela em 8 maravilhosas. Tu tem todas as capacidades. E a força, a coragem, o sol, ela traz, a carta do signo de Leão, ela traz o sol, ela traz ali, ó, o infinito, o que nunca termina. O que tu sempre pode ir e vir, e tu sempre pode começar de novo. E ela traz também tu aprender a domar, tu ter coragem de encarar o teu interior. Ela aqui é metade leão e a metade mulher. E ela tem um domínio tão grande sobre a fera interior dela, que tem aqui a parte leão dela, sequer está olhando. Tem um bichinho aqui sentado que obviamente seria devorado facilmente por um leão, mas ele está aqui, ela traz ali um pingente de coração. Então, é como se eu tenho um equilíbrio completo do meu íntimo, do que eu sou. Eu encarei já as minhas feras, eu reconheço elas, eu aceito elas, e por isso eu posso seguir adiante. Uma mensagem muito bonita. Se tu tá esperando, se tu é essa pessoa aqui, meus parabéns, porque tu tá finalmente chegando aqui, depois de um momento de bastante teimosia, de não enxergar que era só tu que tinha que te esforçar aqui para sair disso. Tá? O julgamento traz isso também, traz a ajuda espiritual, talvez por aquela situação que eu tinha falado aqui, né? Que me veio, não sei porquê, para algumas pessoas, que podia ter também alguma amarração, alguma coisa assim, porque isso aqui fala de amor, isso aqui fala de relacionamentos que duram. Gente, não é namorico, tá? Não é o alecrim ali da festinha do mês passado. Isso aqui é alguma coisa que pode ter, como é um cavaleiro de copas, pode ter bastante tempo, né? Pode ser do passado, eu digo. Mas isso aqui são coisas de tu querer ficar ali, entende? De construir, né? De construir uma coisa que vai durar muito tempo, porque passa do 1 pro 8. Também pode estar falando aqui, esse pulo aqui pode estar falando, tu só tem que ter iniciativa para dizer que tu quer começar de novo. E daí tu já vai para a melhor etapa. Porque talvez, se vocês são essa energia aqui, talvez não pensem, eu vou ter que começar tudo de novo. Não, o que tu deixou lá atrás, o que é passado, o que tu deixou aqui com essa pessoa aqui, não foi uma coisa de, tu vai ter que começar tudo de novo. Não, vamos parar um pouquinho antes da onde a gente... Vamos recomeçar um pouquinho depois do que a gente parou antes. Se a gente parou lá no 5, de repente, naquela carta de abandono, no 6, que tinha que equilibrar o dar e receber, o que cada um estava se doando ali, ou no 7, que é uma impaciência de ter que esperar a colheita, eu já estou ali vendo os frutos crescerem ali, mas por que eles não amadurecem logo? Não vai ter que passar por nada disso, porque o que vocês construíram talvez seja muito maior do que isso, só que teve um momento que teve que ter um afastamento aqui para se libertar de coisas que, né, que os dois até talvez estivessem vendo, né, ou as duas, sei lá. Mas o importante é que
parece que agora aconteceu, então, meus parabéns, se vocês estão esperando, né, talvez essa aqui seja uma outra energia de quem aí, vocês que estão esperando isso acontecer, vai acontecer bem rápido aqui, tá? E o processo é esse que eu falei, essa pessoa vai vir oferecendo uma semente melhorada, modificada, e vai ser uma colheita bem bonita, bem farta, né? E agora, isso aqui tem que ser, continuar sendo trabalhado, né? Essa parte bem negativa, porque ele ainda veio de cabeça para baixo. Então, porque se ele viesse assim, a gente poderia ler ele como trabalho, né? Ia cair aqui mas ele vindo assim, né? Mostra bem uma coisa da gente mesmo, os nossos problemas, os nossos defeitos, os problemas que a gente cria porque a gente tem dificuldade em aceitar as nossas responsabilidades. Responsabilidade afetiva, gente, tá? Sempre lembrem disso. Responsabilidade afetiva é não fazer nada que tu saiba que vai machucar o outro, assim como a gente não gosta que façam pra gente, né? Então, isso aí que tá falando aqui, certo? Muito obrigada, 40 minutos de vídeo. Não me arrependo, porque eu não gosto de fazer vídeo muito longo, né? Uma história bem bonita, espero que aproveitem. Por favor, dá uma curtida aí, porque o pessoal assiste, tem um monte de visualização e poucas, 20% às vezes só. Então, se vocês voltam e visualizam, curte, tá? Muito obrigada, boa sorte e até semana que vem.